O verdadeiro templo prometido pelo Altíssimo, o Messias e a casa espiritual. Antes de qualquer coisa, é essencial compreender o episódio em que Davi manifesta o desejo de construir uma casa de cedro para o Altíssimo, registrado em 2 Samuel 7, do 1 ao 7. Davi consultou o profeta Natã a respeito dessa construção. Contudo, nos versículos seguintes, especificamente em 2 Samuel 7, do 12 ao 14, o Altíssimo declara que após a morte de Davi, ele levantaria um descendente seu para edificar uma casa em honra ao seu nome e firmaria para sempre o trono desse descendente. É importante notar que Salomão já havia nascido à época dessa promessa e que o seu reino de fato não durou para sempre. Após a sua idolatria, quando adorou Moloque e outros deuses pagãos, o seu reino foi dividido conforme registrado em 1 Reis 11. Logo, Salomão não poderia ser o descendente prometido para edificar a casa eterna. Aquele a quem a promessa se refere é claramente o Messias, que edificou a verdadeira casa, o povo de Deus, o templo espiritual. Essa profecia cumpre-se no anúncio do nascimento do Messias, conforme registrado em Lucas 1, do 31 ao 35. Salomão, o templo e a idolatria. Salomão desviou-se do Altíssimo, conforme relatado em 1 Reis 11, e entregou-se à idolatria. Seu reinado foi marcado por práticas pagãs e por culto a outros deuses. Embora tenha construído um templo, tal templo foi levantado num contexto de alianças e concessões religiosas que contrariavam a vontade do Criador. O contato direto com o Altíssimo à época era reservado aos sacerdotes da tribo de Levi e aos profetas. Assim, mesmo Davi, ao desejar construir a casa, pediu ao profeta Natã que consultasse o Senhor. A resposta divina foi clara. O Altíssimo nunca habitou em casas de cedro, mas sempre esteve presente no tabernáculo, em tendas, conforme 2 Samuel 7, 6 e 7. Mais uma vez, em 2 Samuel 7, 12 e 13, o Senhor reafirma que após a morte de Davi, levantaria um descendente para edificar um templo eterno. O templo de Salomão foi destruído e o reino dividido. O templo construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o reino foi dividido por causa da idolatria promovida por Salomão, 1 Reis 11. O Altíssimo nunca ordenou a construção daquele templo. Tampouco habita em templos feitos por mãos humanas. É o que afirmam as Escrituras. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Atos 7, do 47 ao 49. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Desde os tempos antigos, o Altíssimo habitou no tabernáculo, entre cortinas e tendas, não em edifícios de pedra. O Messias, o verdadeiro templo e a casa eterna. A promessa feita a Davi por intermédio do profeta Natã apontava para um templo eterno, edificado por um descendente seu, o Messias, 2 Samuel 7, 12 e 13. Está evidente que esse templo não era físico, mas espiritual. O trono do Messias é eterno e a casa que ele construiu é a igreja viva, composta pelos que creem em seu nome. Se o templo de Salomão tivesse sido ordenado pelo Altíssimo como cumprimento da promessa, jamais teria sido destruído. Por isso, conclui-se que Salomão não foi o escolhido para edificar a casa eterna e que o templo por ele construído não corresponde ao verdadeiro templo de Deus. A palavra da graça, o fim da lei, do pecado e do templo físico. A graça revelada em Cristo encerrou a vigência da lei de Moisés, aboliu o sistema sacrificial do pecado, anulou o templo de pedra e desfez a estrutura da igreja institucional e do sacerdócio humano. Cristo é o verdadeiro templo espiritual, a casa viva prometida pelo Altíssimo. Por meio dele, os que creem tornam-se morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular.
Nele todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele também vós estáis sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, do 19 ao 22. A antiga aliança foi plenamente cumprida na cruz e a partir da ressurreição iniciou-se a nova aliança, a aliança da graça que reina eternamente. Apocalipse, cumprimento histórico no ano 70 d.C. A revelação do Apocalipse, no que diz respeito ao juízo final sobre o sistema religioso da antiga aliança, cumpriu-se historicamente com a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 d.C., pelas mãos do Império Romano. Esse evento marcou o fim do sacerdócio levítico, da lei mosaica e do culto em templos físicos. Foi o encerramento definitivo do velho pacto, conforme anunciado pelos profetas, e a plena manifestação da nova aliança da graça, estabelecida em Cristo e nos que nele creem. Assim, o reino de Deus já está estabelecido, não em prédios ou religiões humanas, mas em Cristo, o templo vivo, e em todos aqueles que são feitos novas criaturas por sua obra já consumada.